Oi gente, eu vim falar pra vocês hoje sobre 10 seriados que valem muito a pena assistir por causa do elenco feminino. E eu não estou falando isso no quesito de ai meu Deus, são mulheres sexys e maravilhosas, mas sim no sentido de que são mulheres muito bem representadas com personagens fortes e que valem muito a pena a gente acompanhar um pouco mais de perto. A primeira série que eu vou falar é Buffy the Vampire Slayer, e porque ela, assim, tem um monte de personagens femininos fodas. A Buffy, a Willow, a Anya, são as três que, assim, principais. Mas eu vim falar principalmente da Buffy, porque, bom, ela tinha 15, 16 anos e descobre que ela é uma Slayer. A cada geração, uma pessoa no mundo é a Slayer. E o que isso significa? Bom, existem várias Slayers em potencial, e só em uma o poder vem à tona, e nesse caso foi na Buffy. O que significa que essa pessoa ela precisa deter todas as atividades fantásticas do mundo que estejam tentando acabar com ele, e mais em específico, vampiros. Então ela tá sempre tentando salvar o mundo, resumindo. Só que não é só isso que ela faz da vida, né? Ela tem que estudar, ela tem amigos, ela tem namorados. Na última temporada, assim, ela já acabou o ensino médio, já tá na faculdade, e ela já tá tendo que sustentar a própria casa, e ela já tá grande, adulta, e ela não vai deixar de ser Slayer nunca, porque ela nasceu pra ser Slayer. Então, é assim uma coisa muito complexa essa questão de lidar com um poder e com a vida real ao mesmo tempo. E ela é muito forte, ela consegue fazer tudo e ela é demais. Eu acho que todo mundo acaba meio que querendo ser um pouco amigo da Buffy, por mais que em muitos momentos da série ela irrite a gente, mas isso faz só parte do caráter humano da personagem, por isso é muito bacana. Em segundo lugar é a Jessica Jones, por mais ou menos as mesmas razões que a Buffy. Ela também tem poderes, ela também vive tentando salvar o mundo. A primeira temporada da série foi ao ar ano passado, e é basicamente a temporada inteira pra ela tentar se vingar, se livrar de um cara panaca que, dentre várias outras coisas, abusou dela sexualmente. E a Jessica Jones, ela dá um show de empoderamento e sororidade e empatia com outras mulheres. E ela não desmerece a luta e a dor de ninguém. E ela vai atrás daquilo que ela acha que tem que ser feito pra poder melhorar o que rolou. E, putz, dá muita vontade de ser Jessica Jones no mundo real. Porque, assim, ela consegue acabar com muitas daquelas coisas que eu gostaria de conseguir acabar. Então eu gosto muito da Jessica pela representatividade mesmo. Em terceiro lugar são as meninas de skins. Eu escolhi 3, a Cassie, a Effie e a Violet, uma de cada geração. A Cassie, ela é demais, porque, bom, ela luta com anorexia, bulimia, abandono dos pais, um amor não correspondido e dúvidas sexuais sobre sua própria sexualidade. Então, assim, é coisa pra caramba. E no decorrer disso, ela tem um monte de amigo problemático e ela precisa ajudar todos eles. Então, e isso ela tem o quê? Uns 17 anos. É muita coisa. É muita carga pra aquela pessoa, e eu me senti representada muitas vezes. Eu gosto muito dela, do jeito feliz e leve que ela leva a vida, apesar das inúmeras dificuldades pelas quais ela vive passando. Mais ou menos a mesma coisa com a Effie, só que a história da Effie é extremamente ultra mega power tensa, não só com amigos, mas também com a família e com ela mesmo. E a Effie, ela é uma personagem muito, muito sensacional pra a gente aprender a lidar com a gente mesmo. E pra mim ela foi muito importante, porque eu tive contato bem quando eu tinha uns 15, 16 anos, e eu tava passando por momentos tortuosos na existência, e ela me ajudou muito a passar por eles, porque eu me identificava muito com a Effie, assim. Então é um personagem demais. E da terceira geração, a Violet, ela é muito doce, boazinha, mas ao mesmo tempo ela é intensa, e ela tem aquela dúvida cruel de se ela tá sempre representando ou se em algum momento ela é ela. E isso é muito eu em várias situações da minha existência e em vários momentos da minha vida. Então a Violet é tipo Quarto, eu coloquei 2 nerds, que é a Rory Gilmore e a Alex, do Modern Family. A Rory Gilmore, ela é uma das protagonistas de Gilmore Girls, que é um dos meus seriados preferidos da vida. E o seriado é sobre uma mãe e uma filha. E isso me representou muito desde que eu tive contato com a série, porque eu sou muito amiga da minha mãe, da mesma forma que a Rory é muito amiga da Lorelai.
E a Rory, ela sempre sai de casa com um livro, ela sempre precisa contar as coisas pra mãe dela. Ela tem amigas, mas a mãe dela é tipo a mãe dela. E o seriado passa ela no ensino médio, na faculdade, a gente vê um crescimento da personagem e no final ela vira aquilo que a gente gostaria de ser também, sabe? Eu tenho muito orgulho da pessoa que a Rory se tornou e eu falo dela como se ela fosse uma amiga minha, porque a série dá essa sensação mesmo de que você tá vivendo junto com eles ali e isso é muito legal. Stars Hollow é quase a minha segunda cidade. A Alex, do Modern Family, por outro lado, é uma personagem que me representa pelo fato de ela ser a nerd esquisita da família e tá sempre lendo e ninguém nunca entendeu sobre o que ela tá falando e ela tem problemas que não fazem muito sentido para as outras pessoas porque as outras pessoas não levam estudos a sério e não sabem como funcionam a academia e afins, então de certa forma eu me sinto representada também e eu acho que ela tá se saindo muito bem na vida dela, embora agora a personagem tenha uns 17 anos também. E enfim, daí em quinto lugar eu coloquei a Edith do Downton Abbey, porque no começo da série a gente foca mais na Sybil, com certeza, porque a Sybil é demais. Mas a Edith, no decorrer da série, ela vai tendo um crescimento muito grande, ela vai conseguindo desafiar todos os padrões, desafiar absolutamente tudo, e ela vira uma mulher badass. E você termina, tipo, a última temporada inteirinha pensando, meu Deus, tomara que a Edith tenha um final bom, porque você fica assim, ai Jesus amado, todo mundo vai se dar bem, menos a Edith. E você acaba criando uma empatia por ela, porque ela representa muito disso da luta pelas mulheres conseguirem uma independência e um reconhecimento pelo próprio trabalho, sem a dependência de um homem ou de um terceiro para isso. Então, tipo, é uma representatividade muito bacana, ainda mais pelo contexto que a série é, e por isso a Edith tá aqui. Em sexto lugar eu coloquei a Helena, do Orphan Black. Ela é uma das órfãs e ela é a que mais se mete em perrengue, ela é meio maluca, mas ela sempre perdoa as irmãs dela e ela sempre consegue ultrapassar os obstáculos, ela tem um coração muito grande e ela tá sempre ensinando a gente que, por pior que a coisa pareça, ela pode dar uma melhorada e que a gente nunca pode desistir de acreditar naqueles que a gente ama, por mais difícil que pareça. Então, a história dela é muito, muito tensa e muito... Mas a Helena, ela ganha meu coração, por mais que em alguns momentos ela seja bem malvada, mas enfim. Sétimo, eu coloquei as minhas companions do Doctor, as minhas companions preferidas, que é a Rose, a Donna, a Amy e a Martha. Bom, a Rose, eu nem sei se eu preciso falar alguma coisa sobre, ela é a Bad Wolf, ela é, tipo, assim, ela vai pra outra dimensão temporal, sabe? Pra poder salvar uma coisa que nem tinha nada a ver com ela, assim, ela é... Eu não consigo lidar com a existência da Rose, de verdade. A Donna, ela ganha muito meu coração, porque ela é muito engraçada. E ela é mais velha do que, tipo, a Rose. E ela tem uma vida própria, que ela quer voltar. E ela mete a família dela no meio, ela é muito engraçada. E ela consegue, tipo, ela tem umas resoluções ótimas pras coisas. E aí ela tem uma importância muito grande. E o jeito que acaba... tipo, que ela deixa aparecer na série, é muito triste. Da mesma forma como a Amy no começo eu não gostava dela, mas depois eu criei uma empatia tão forte, porque ela é muito direta, ela sabe o que ela quer e ela vai atrás, e ela tem voz e tem vez, e não deixa o Doctor diminuir ela de maneira nenhuma. Então, por mais que ela tenha, além do Doctor, o Rory, que é o marido dela, ela consegue lidar com as coisas, e ela é demais, assim, tipo, na parte que ela sai da série, assim, nossa, é horrível. Eu fiquei um tempão até conseguir assistir e conhecer a Clara. E eu não gosto muito da Clara até hoje, não ganhou meu coração. Tipo, era a Amy, sabe? Aí, a Martha é muito fofa, principalmente pelo fato de que ela tem uma vida além do Doctor e ela quer voltar pra essa vida, mas ela acha importante ajudar o Doctor. Então, ela sempre dá esse entender de que ela não tá ali com ele porque ela precisa estar com ele, mas é porque ela quer. E isso é fenomenal, fenomenal mesmo. Eu coloquei a Ray, do My Mad Fat Diary. A Ray, ela é uma adolescente britânica que é acima do peso, e no seriado ela conta sobre como é lidar com o fato de ela ser acima do peso, porque ela já tentou suicídio por causa disso. Então é um seriado de 3 temporadas, as 3 temporadas têm uns 10 episódios por aí, e é muito tenso,
e denso, e eu que sou magrela me identifiquei com a história por causa do sofrimento dela e por causa dos amigos dela. E meu, a Rey é uma pessoa forte pra caramba, assim. No final da série você morre de orgulho dela e, tipo, dá vontade de abraçar ela, assim, porque ela é demais e ela conseguiu vencer e ultrapassar todos os problemas que apareceram. Em nono, temos a Nikki e a Red, de Orange is the New Black. Eu coloquei essas duas porque são os meus personagens preferidos. A Nikki, ela tem um histórico com heroína que é muito intenso pra ela e ela não consegue se desvencilhar por mais que ela queira, e ela consegue um pouco lidar com isso na relação dela com a Red, que é a cozinheira da prisão e que é uma russa que foi parar na prisão protegendo o marido. E a Red trata a Nikki como se fosse filha dela. Isso é ótimo pra Nikki, porque a Nikki foi desprezada pelos pais. E elas têm uma relação muito bonita e que é frutífera pras duas e que é emocionante de acompanhar, porque são duas mulheres fortes e independentes, mas que encontram apoio uma na outra e assim elas são mais fortes. É bem aquela máxima feminista, tipo, sigamos juntas e afins. Elas realmente são mais fortes juntas, embora elas sejam fortes pra caramba separadas, e isso é muito massa de assistir. Por último, eu coloquei as duas meninas mais legais ever do Game of Thrones, que é a Arya Stark e a Daenerys Targaryen. A Arya é uma menininha de bosta, assim, elas têm uns 8, 9 anos na primeira temporada, e tipo, ela gosta de luta, ela quer aprender a usar espada, ela quer sair pra lutar sozinha, e a família dela acontece uma desgraceira horrível. A irmã mais velha dela é basicamente vendida por um marido dela, nojento, e ela consegue fugir, e eu ainda acho que ela vai acabar salvando tudo, e cada temporada que passa ela é mais badass, e a atriz é uma fofa, e as quotes, etc, da Arya são demais. A Arya é muito foda, assim, tipo, meu, queria ter sido assim quando eu era criança, sabe? E por outro lado tem a Daenerys, que é, tipo, a mãe dos dragões. É isso mesmo, ela é a mãe dos dragões. Então, saca só, não tem como ser mãe dos dragões e ser uma fulaninha qualquer. Ela liberta um monte de escravo por onde ela passa, e ela tenta ser justa e fazer as coisas funcionarem da forma dela. Ela ainda acha que ela vai ser a rainha e ela não desiste de tentar e passa por cima do que for, assim, e, meu, ela é muito sabe, a família dela basicamente foi trucidada e ela existe ainda, e ela é forte, ela consegue se manter. E, nossa, tipo, putz, a gente precisa de mais Daenerys e de Aryas no mundo. Na verdade, a gente precisa de mais um pouco de todas elas, e a gente pode ser um pouco de todas elas, e isso é o mais legal. E eu gosto muito de assistir seriados por causa disso. A gente consegue acompanhar o desenvolvimento de um personagem, a gente consegue se sentir parte da vida desses personagens, por mais diferentes que eles sejam da gente. E a gente consegue aprender pra caramba com tudo isso. E com sorte a gente consegue aplicar isso um pouco na nossa vida e sermos pessoas melhores. E com todas essas mulheres sensacionais que a gente tem em contato nesses seriados, é meio difícil a gente ser mulher tosca, sabe? Porque a gente vê que a gente pode ser muito mais, e quando a gente vê isso, a gente com certeza quer ir atrás de ser mais. Então eu sou super ultra mega viciada em seriados e super partidária deles, porque eu acho que eles ajudam a gente pra caramba sobre reflexões sobre o mundo, o universo e sobre nós mesmos, e isso é demais. Eu cresci e melhorei, descobri muitas coisas de mim mesma a partir do contato com esses personagens fictícios, e muitas vezes eles me ajudaram mais do que pessoas reais. Então eu super entendo pessoas que têm a simpatia com personagens e séries e filmes e livros e etc. E eu precisava compartilhar um pouquinho sobre as minhas personagens preferidas da vida, e eu quero saber de vocês também, caso seja possível. Eu tentei fazer um vídeo não muito comprido, mas sabe como é, né? Até terça e um beijo. Tchau.